Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre Criciúma e Vasco, confronto que vai ser válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e que vai ser disputado lá no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Vamos falar um pouquinho dessa partida e também, claro, ter a companhia aqui de um bom amigo para falar um pouquinho também de como chega o Criciúma para esse jogo. Vamos nessa. Man talk about pressure, I don't feel pressure. Send a text on the chat line, give out some testers, then back to my leisure. Bom, antes de começar o vídeo, recomendo você que está aqui assistindo esse vídeo a conhecer as outras redes da Analisa Vasco, todas aqui sob o @AnalisaCRVG. A gente está por aí falando de Vasco, sempre com o mesmo intuito, mas de outras formas por aí, né? Bom, Criciúma e Vasco é um confronto que vale muito para o Vasco. O Vasco tem a oportunidade de terminar a rodada na 8ª colocação, então é necessário fazer a sua parte, né? Vencer. E jogando fora de casa, é claro que torna-se uma dificuldade um pouco maior. Mas a verdade é que pelo que o Vasco tem mostrado nas últimas partidas e pelo que o Criciúma tem mostrado nas últimas partidas, torna-se uma vitória um pouco mais alcançável do que era, por exemplo, ao primeiro turno, quando a gente foi surpreendido em casa, sofrendo aquele 4-0 trágico e atípico, mas que simboliza também o que era aquele time do primeiro turno sob o comando do Ramon Dias. E colocar isso em diferença com esse time do Rafael Paiva hoje é fundamental para a gente entender que nem sempre apostar no nome, no cara que parece ser melhor, como é o caso do Ramon, que tem uma carreira muito maior do que a do Rafael Paiva, mas não necessariamente ele era o melhor para o Vasco. Acho que ver essa diferença, até mesmo assim, nesses dois confrontos, né, o da ida e da volta, é fundamental para a gente entender a mudança que o Vasco passou e que possibilita o clube hoje não mais estar na zona de rebaixamento como estava naquele momento. E o Criciúma, como eu falei, não vem jogando muito bem, mas eu vou deixar isso aqui para o querido Léo, que vai falar com a gente daqui a pouco. Em relação ao Vasco, o Vasco veio de uma vitória importante em clássico contra o Fluminense, que também está na zona de rebaixamento, né? Não vive seu melhor momento, é claro, mas com certeza é um rival. E clássico, você vencê-lo sempre é um recado muito importante, e não só tanto técnico e físico, mas mental, né? Falar que esse time está bem mentalmente para poder vencer partidas consideradas importantes. Além desse clássico, o Vasco vem de uma classificação na Copa do Brasil, que é fundamental também para dizer o quão competitivo tem sido esse time, né? Venceu o Atlético Goianiense em 2 partidas e, claro, no Brasileiro vinha de uma oscilação forte, né? Tinha passado por 4 partidas seguidas sem vencer, voltou a vencer contra o Fluminense. Então, acho que, no final das contas, além do que o time tem jogado, sim, eu acho que esse recorte de um time que vinha algum tempo sem vencer e voltou a vencer, e que algum tempo atrás estava vencendo pra caramba, quer dizer, oscilou nisso tudo, mostra também um time capaz de reagir às adversidades. Para essa partida, o Vasco não poderá contar com 3 pessoas, que no caso são Felipe Coutinho, meio-campista, Alex Teixeira, também meio-campista, e também não terá o Pablo Verratti. O caso do Coutinho e do Alex Teixeira é por conta de lesões sofridas. E no caso do Verratti, é porque ele vai estar sendo poupado para essa partida, também por uma questão física, né? Vinha com dores na coxa, mas no caso dele não é como se ele não pudesse jogar. Ele poderia jogar, estava em condição assim, de estar em campo, né? Vamos colocar assim, mas o departamento de saúde e performance do clube optou por deixá-lo de fora para não ter uma lesão mais séria. Afinal, é o artilheiro do Vasco no ano e até um dos jogadores que mais atuou pelo Vasco no ano. Inclusive dos jogadores que não são da linha defensiva, né, dos zagueiros, laterais e goleiro, o jogador que mais jogou em campo pelo Vasco em 2024 é Pablo Verratti, ou seja, é um cara fenomenal. Jogou até no sacrifício no começo do ano, com problemas na costela, o cara realmente se doa pelo time. A gente tem que valorizar muito isso, mas poupá-lo também não é nada mal, né? Acho que é legal que ele tenha esse momento ali de descanso. Essa partida vai ser no Heriberto Rios, como eu falei há pouco, que é o estádio do Criciúma, lá na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, um baita estádio, inclusive, né? E a partida promete muito. Acho que a melhor maneira de definir, né, de sintetizar isso tudo é que é uma partida que promete muito. E agora eu passo a palavra para o querido Léo, da página Info Carvoeira, ele que vai estar aqui passando para a gente as principais informações do Criciúma para essa partida, como é que essa equipe chega, como que a gente pode esperar deles dentro de campo nessa partida de hoje. Vamos nessa. Salve, gurizada, quem fala é o Léo Cap, o ADM do Informação Carvoeira, e hoje eu vou estar comentando um pouco sobre Criciúma e Vasco, que vai ocorrer, né, nesse domingo. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para vocês aqui no canal. Então, a última vitória do Criciúma em cima do Vasco foi 4-0 em São Januário, ficou muito marcado para as duas torcidas, para a torcida do Criciúma por ter sido uma goleada em cima de um grande time na casa dele, e também por ser a primeira vitória do Criciúma após 10 anos sem estar na Série A. Para a torcida Cruz Maltina ficou muito marcado porque foi a saída de Ramon Dias, então foi muito importante para os dois times.
Isso daí ocorreu no dia 27 de abril desse ano, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O meu palpite para o jogo é 2-0 para o Criciúma, visto que o Vasco vem sem grandes jogadores como Verratti, Payet e Felipe Coutinho. Vou falar aqui também um pouco sobre o Serginho, que é jogador do Vasco, que está vindo para o Criciúma. Inclusive ele veio com a delegação do Vasco para Criciúma e já vai ficar aqui. Então, quem quiser saber um pouco sobre o Serginho também, pode dar uma passadinha lá no meu canal, que eu também tenho um vídeo sobre isso. O Criciúma tinha perdido o Trauco, porque ele tomou um efeito suspensivo de 2 jogos, que ocorreu por conta da expulsão dele contra o Cuiabá, há muito tempo atrás. O Criciúma perdeu de 5-2 para o Cuiabá em casa, ele acabou sendo expulso e isso acabou complicando ele. Ele já cumpriu um jogo dessa suspensão e o STJD tinha dado a suspensão para ele nesse jogo contra o Vasco. Só que o outro lateral do Criciúma, o Marcelo Hermes, tomou o 3º cartão amarelo no último jogo e também estaria fora. Então o Criciúma estaria sem os 2 laterais esquerdos para esse jogo. Então o Criciúma entrou com efeito suspensivo para conseguir colocar o segundo jogo do Trauco para ser contra o Grêmio na próxima semana. Então o Trauco vai jogar sim aqui pelo time do Criciúma. O provável time do Criciúma é Gustavo no gol, Claudinho, Rodrigo, Ilquerangel e Trauco na defesa. No meio campo com Meritão, Nilton, Marquinhos Gabriel ou Ronald e Felipe Matheus. O ataque do Criciúma é uma dúvida entre Alan e Arthur Kaique e Yannick Bolazzi, treinados por Cláudio Tencati. Então, muito obrigado pelo espaço que me deram aqui. Espero retornar aqui mais vezes. E é isso. Valeu! Bom, é isso. Agradeço ao Léo pela participação e também aproveito para recomendar o perfil dele, o Info Carvoeira. Sigam por lá, que é um baita perfil. Mesmo que você não torça pro Criciúma, o que é o mais provável, porque você está aqui no Analisa Vasco, mas segue lá o perfil dele no Twitter, que ele faz um conteúdo bem legal e é legal você se informar sobre outras equipes também, ainda mais quando isso é bem feito, como é o caso do Léo lá no Info Carvoeira sobre o Criciúma. Bom, eu também me despeço por aqui. Agradeço a quem viu esse vídeo até o final, isso aqui me ajuda muito. E claro, convido você mais uma vez a seguir a Analisa Vasco nas suas outras redes. Lembrando, todas sob o @AnalisaCRVG. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Threads e no TikTok. Além, claro, aqui do YouTube. E por aí a gente vai falando de Vasco, sempre com o intuito de fazer a pessoa pensar, né? Menos aquela coisa de trazer a informação mastigada e fazer você pensar. E também, claro, recomendo você se inscrever aqui no canal, não só porque me ajuda, porque evidentemente me ajuda, né? Mas também para que você diga ao algoritmo do YouTube o seguinte: eu gostei desse vídeo, eu quero ver mais vídeos desse tipo. Então, não só vídeos da Analisa Vasco, como de outras pessoas que façam vídeos ou sobre Vasco ou analisando futebol vão ser recomendados para você. Ou mesmo vale, claro, para você deixar o like aqui embaixo. E, enfim, fico por aqui, como eu disse. Forte abraço a todos e até a próxima.